Oi, gente, paz e graça, comunhão de Deus e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ter nossa lição, né? Tá acabando esse trimestre, né? Tantas lições, graças a Deus, aleluia. A gente vai estar falando sobre a teologia de Eliú, tá certo? Esse trimestre todo a gente falou sobre o livro de Jó, tá? É muito interessante. Gente, estudo é uma coisa que poucos lugares investem. Mas eu gosto do conhecimento porque quanto mais sabendo, menos manipulado você é, sabia? Então nós vamos agora para nossa lição de hoje, né? Lição de número 11, se não me engano, faltam 2 lições apenas para acabar essa nossa lição desse trimestre, e vamos começar outra que vai falar sobre santidade. Eita glória, estamos precisando, né? A gente teve esse trimestre todinho falando sobre sofrimento, se sofrer, a pessoa sofre é porque peca, se ela sofre é porque não peca, o que acontece, né? Então tudo isso para nós é importante saber, importante você saber. Para mim, por exemplo, é muito esclarecedor ter consciência, né? Por que há o sofrimento? Ah, será que eu sou tão ruim que sofro? Né? Então é bom a gente saber. Então a lição de hoje é a 11ª lição, faltando apenas 2 para terminar. A próxima sou eu de novo e na outra pastora Lina vai estar dando um encerramento das lições desse trimestre. Mas vamos ter lição toda terça-feira, tá? No próximo a gente continua com um novo tema e Deus vai falar conosco, irmãos, fortemente. Eu acredito. Amém? A pergunta, essa lição 4, né? A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? É uma pergunta que o comentarista dessa revista faz. E era uma afirmação da teologia de Eliú, tá? O texto áureo é o seguinte: ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Esse é o texto áureo, Jó 36:15. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Desfaz todo embaraço, desfaz todo levante, desfaz toda fúria, desfaz todo cirandar. Renova nossas forças, alegra nossa alma. Ah, Senhor, nessa noite eu te dou graças por estarmos, Senhor, depois dessa falta apenas 2 lições para a gente estar encerrando esse trimestre, graças a Deus, com a tua bênção, Senhor. Senhor, o caminho do ensino não é fácil, porque nem todos querem aprender, mas é necessário, Senhor, porque foi por esse caminho que o Senhor me guiou e por ele eu estou firme até hoje, Pai. Como é bom a gente aprender, não para achar que sabe mais que os outros, não, mas para ter conhecimento das coisas. Então, nessa hora, não ser levado por qualquer vento de doutrina, tá, Deus? Eu te louvo, te agradeço, peço por cada um, Senhor, que vai participar dessa lição nessa hora. Fala aos nossos corações, renova nossas forças e alegra nossa alma. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Esse aqui é o outro amigo de Jó, tá? O Eliú. Eliú, Elifaz, Zofá e Bildade. Esse Eliú, se não me engano, ele é o último a falar, tá? Então vamos ver o que esse amigo de Jó vai falar, tá? Eu li o textual e a verdade prática é a seguinte: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Gente, a gente passa por sofrimento, mas o pessoal, até hoje, desde que eu vim para a fé, eu sempre ouvi o pessoal dizer que se fulano estava sofrendo, tinha alguma coisa errada. Você já ouviu isso? Pode ser verdade? Pode. É via de regra? Não, tá? Então, o objetivo geral e específico é o seguinte: mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus, sim, como um fim pedagógico, com certeza.
Quem procura ser sábio, procura aprender, Deus ensina, gente. Mas tem gente que não quer aprender, tá? Mas eu tô falando nessa noite com quem quer aprender. Então, Deus, como soberano, ele pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor, tá? Deus não tem prazer no sofrimento. Gente, se Deus tivesse prazer no sofrimento, misericórdia. Seria um Deus cruel, punitivo, raivoso, um Deus parece um menino com um chicote na mão, então Deus não é assim. Mas pode usar as adversidades para nos educar, ou seja, com fim pedagógico, né, gente? Vamos abrir aí a lição que está em Jó. A lição não, vamos abrir aí os textos, porque são 4 textos, tá, gente? Vamos abrir os textos aí, que tá, aleluia, louvado seja Deus, em Jó 32. Vamos ver o que o texto fala conosco, né? Jó 32, eu até anotei aqui, Jó 32, do 1 ao 4, vamos lá? Jó 32, do 1 ao 4, ver aqui onde tá aqui, vamos ler todos, tá, gente? Porque é esclarecedor. E também para dar base, é o que estamos dizendo, tá bom? Jó 32, do 1 ao 4, vamos ver lá o que a lição diz. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder todavia, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Jó 33, do 1 ao 4, abra aí. Diz assim: assim, na verdade, ó Jó, isso é Eliú falando. Ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 34. Respondeu mais Eliú e disse: ouve vós, ó sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Pois o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Isso aqui é Eliú repetindo as palavras de Jó. Jó 36, 1:5 é onde a gente encerra esse texto. Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento. E ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande. Contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Gente, a gente deve não se esquecer que nós estamos falando de pessoas, aleluia, que queriam defender Deus para Jó. Dizer: não, Jó, para lá. Deus não é ruim não, e não é mesmo. Peraí, Jó, Deus faz justiça. Então eles entraram ali como advogados de Deus. Deus não precisa de advogado, Deus não precisa de defesa de ninguém. A gente vê a galerinha aí: sou defensor da fé. É nada, são pessoas mergulhadas no seu orgulho próprio, com o ego inflamado, querendo se impor sobre os outros, mas negam com sua vida. Então aqui, irmãos, olha só, eu sublinhei aqui daqueles versículos que fica versículo para cada dia, que a missionária Lucilene até publica todos os dias. Deus é grande, não despreza ninguém. Ou seja, Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. É verdade.
Deus é poderoso. Deus não precisa de ninguém. Às vezes eu já ouvi pessoas dizerem: mas Deus tem uma obra na sua vida, e exaltam tanto e vem inflar tanto o ego da pessoa que parece que Deus sem aquela pessoa, aquele pregador, aquela pregadora, Deus não seria ninguém. Gente, Deus é dono de tudo. Deus faz como Ele quer. Ele é o criador de todas as coisas, tá? Então, o sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico, sim. A gente deve ver isso como algo, o que eu preciso aprender nisso que eu estou passando. Muitas vezes nós vemos pessoas que não, como o povo de Israel, que deram muitas voltas, inúmeras voltas no deserto e não aprenderam a lição. E o lugar que era de passagem virou um lugar de moradia. Será que tem gente que está fazendo do lugar de passagem uma moradia? Deus não te tirou para o deserto. O deserto é para ser uma passagem na sua vida. Na frente tem a terra prometida, mas você tem que atravessar. E você tem que aprender que a sua dependência vem de Deus, vem do alto. Se não vier de lá, não vem de lugar nenhum, gente. De outra parte, não virá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E olha o que acontece aqui. Toda vez que eu passo uma luta, hoje em dia eu já aprendi. Eu falo: Deus, o que eu preciso aprender nessa prova? Deus. E detalhe, se você está passando por uma prova mais de uma vez, gente, agora eu que falo, tem alguma coisa errada. Deus está lhe falando, querendo te ensinar, e você não está aprendendo. Então você vai ter que parar, orar e descobrir: Deus, por que eu estou passando por essa situação? Tá? Então o sofrimento na vida do cristão deve ser sim um meio pedagógico, ou seja, usado. Por exemplo, tudo que está acontecendo aí está sendo usado também como um meio de ensinar. Gente de Deus, como a igreja estava antes da pandemia? E como a igreja está agora? Então, agora vão aparecer os fiéis. Agora vão desaparecer os blá blá blás. Agora vai estar no caminho de desaparecer aqueles que fazem do povo de Deus mercadoria. Agora tá o momento de aparecer o trigo, e está acontecendo a separação do joio e do trigo. E isso eu não falo só concernente a ovelhas, não, eu falo concernente à liderança também, e como a liderança ainda mais. Então aqui está dizendo: o sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico. Ele serve para esmagar a soberba humana, polir o caráter do crente, prover crescimento e desenvolvimento ao cristão. Viu? Não tem como crescer se não passar pela escola de sofrimento, gente. Tudo vai amadurecendo, mas crescer dói, pessoal. Não é fácil. Crescer dói, não é brincadeira. Mas a escola do sofrimento, para aquele que quer ser fiel, não adianta, que nessa escola não se anula, né? Então não foi por acaso, né, que o apóstolo Paulo pôde dizer. Olha o que Paulo disse. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gente, você já aprendeu isso? Tá feliz? Tá feliz não? Não é feliz. Tá conformado no abatimento? Você aprendeu isso? Tá feliz, tá conformado na abundância? Porque tem gente que não se conforma com nada. Tem gente que vem tendo as coisas, sempre querendo mais. Gente, isso não é um crime, mas tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Só em Deus a gente consegue aproveitar. E ele diz: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura. Gente, precisa de instrução para ter fartura? Precisa, para poder manter a administração, ter administração. Agora, precisa ter instrução para ter fome? Precisa, porque senão muito crente nega a fé. Muito servo, a gente fala muito de Esaú, que entregou a sua herança por um prato de lentilhas. Irmãos, tem crente entregando a sua herança, o seu lugar de herdeiro e herdeira por muito menos. Cuidado com isso, viu? Como a ter fome,
tanto a ter abundância como padecer a necessidade. O pessoal pega mais esse versículozinho aqui, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, podemos. Mas lembre-se que antes disso ele disse que está instruído a aceitar o que vier da mão de Deus. Você está pronto para isso? Será que a gente está pronto para ter essa conversa? Se não, precisamos nos aprontar. Então, esse é o caminho que o Senhor nosso Deus quer que atinjamos. É sim, ser experimentado, amadurecido e crescido. Gente, não tem... Ó, você que não é pai, você pode imaginar como é ter um filho. Irmãos, mas depois que você é pai ou você é mãe, aí sim você vai saber o que é ter um filho. Porque enquanto isso não acontece, a gente só tem noção. A gente só tem uma ideia do que pode acontecer. Quando a gente tem apenas uma noção das coisas, a gente é muito falador, a gente é muito ensinador, todo mundo é mestre quando vai na teoria. Agora, quando sai da teoria para a prática, aí é que o couro quebra, meu amigo. Olha só. Porque diz assim, ó, ser experimentado, amadurecido e crescido, irmãos, que coisa linda. Tem crente que não amadurece, apodrece. Sai do verde pro podre. Já vê aquelas frutas? Que ela fica verde e ela pula o amadurecimento e ela começa a murchar e apodrece. Pois é, tem muito crente assim. Mas nessa noite nós buscamos, por que a gente ensina na Batista Kadosh? Para o crente passar por essas 3 fases aqui, da experiência, da maturidade e do crescimento. Todos nós precisamos aprender isso, irmãos. Todos nós precisamos ser experimentados, né? Então, como isso pode acontecer? Eu respondo, ouvindo a voz de Deus no sofrimento. Aprende a ouvir. Opa, senti isso. Oh, Deus, me ajuda. Irmãos, quando a gente está no sofrimento, que a gente está nos pés de Jesus, tudo é muito diferente, mas tudo é muito diferente. Diferente. Deus fala, Deus se revela. É tremendo o que Deus faz quando a gente está na presença de Deus, buscando a direção dele, tá? Deus encaminha as coisas. Então vamos falar um pouco sobre o autor dessa teologia, né? De que se há sofrimento é dívida, né? Que Deus, ele tá aqui, ó, como tá aqui no tema, né? Se há sofrimento, ó, é uma correção divina. Deus está pegando chicote e descendo a linha no pessoal. Filho, o computador vai descarregar. Eu liguei aqui, mas não tá ligado na tomada, por favor. Mamãe esqueceu. Então, Eliú, quem era Eliú? Gente, de Buz, um buzita, tá? Talvez signifique que Eliú, esse carinha aí, era filho do irmão de Abraão, que tinha o nome de Naor, talvez, tá? Isso é uma teoria. A maioria dos teólogos concordam com isso. Então eu te pergunto, sofrimento tem alguma serventia? Tem, gente. Tem para aquele que tem o coração ensinável. Agora, para aquele que é tolo, para aquele que não se deixa amadurecer, ele não consegue viver esse processo. E eu espero que nessa noite eu esteja falando a pessoas que querem amadurecer, tá? Tem serventia. Qual o ponto central? O sofrimento deve ser visto sob um aspecto pedagógico. Deus, o que eu preciso aprender? Deus, me fala, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus, onde eu tenho errado? Eita ferro. Será que você já foi bem honesto contigo mesmo? Ou você só é honesto e verdadeiro quando se trata do pecado alheio? Quando é com os seus, você não sabe olhar para si e dizer, não, eu tenho que me consertar nisso aí. Porque a gente, às vezes, irmãos, fala muito dos males que os outros nos causam, não é? Tem gente que é magoada, abandona até a igreja, abandona o pastor, abandona tudo, abandona a família, abandona até trabalho por conta de mágoa. Não tem gente que abandona? Pois é, gente. Tem gente que abandona. Mas eu te pergunto, só os outros causam males em você? Você não tem nenhuma culpazinha? Você é sempre o perseguido? Você é sempre o discriminado? Será que isso é verdade?
Será que aqui do meu lado nós não estamos errando em alguma coisa? Então sim, o sofrimento tem serventia. Certamente o sofrimento pode ser visto sim de uma forma positiva no sentido que vai nos amadurecer. E outra coisa que Eliú fala que não tem sentido, Eliú fala que tipo, Deus não gasta tempo com o homem, que Deus não vai, tipo como se Deus não fosse rebaixar para falar com o homem. Só que, irmãos, o amor de Deus é o que move todas as coisas. Nunca se esqueça disso, tá certo? Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos. Irmãos, Deus fala do jeito que Ele quer. Deus realmente fala, mas o homem em sua ignorância não ouve. Essa é a teologia de Eliú, porque ele quis dizer o seguinte, que Jó só não estava escutando a resposta de Deus porque Jó estava soberbo, porque Jó estava orgulhoso e não queria dar ouvido. Só que não era verdade. Isso que Eliú estava falando não correspondia com a verdade, porque a verdade era que Deus estava em silêncio. Ai, gente, eu já falei com vocês sobre o silêncio de Deus aqui. É uma coisa cruel para a gente que está buscando uma resposta. Aí, às vezes, ó, teve uma época que eu lembro até hoje, que eu ficava assim, ai, Deus toda hora fala disso, os vasos não podem se aproximar de mim, que só toca nesse assunto, e Deus só fala disso. Aí de repente, encerrou o assunto. Nunca mais eu ouvi vaso falar sobre nada do que eu estava querendo ouvir, né? Porque eu dizia, quero cumprimento, já chega de palavras. Às vezes a gente se sente assim. E aí Deus parou de falar. Irmãos, aí com o tempo, Deus quer dizer que se eu esqueceu, fala e depois para de falar. Então a gente é meio indeciso, né? Então aqui, Eliú está acusando Jó de que Jó era orgulhoso demais para ouvir o que Deus estava falando. Sendo que a verdade é que Deus não estava falando, né? Aqui, ó. Sim, Deus não compactua com uma pessoa cheia de pecados, mas o texto diz que Deus não ouve a pecadores em Jó, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve, que seja eu, que seja você, tá certo? Deus fala em mistérios, Deus fala em uma linguagem que os pecadores não podem compreender. Por isso que quando você fala, Deus me falou, algumas pessoas tá doido, né? Minha irmã, a pastora Liliana, antes de ser crente, ela dizia que Deus fala com comedor de arroz e feijão o quê? E às vezes tem até crente que traz isso para si e diz, não, Deus não fala não, isso é conversa, isso é um mentiroso, isso é um mentiroso. Mas, gente, para saber se Deus está falando ou não, você quer tirar a prova dos 9? É fácil, gente, é só ver se vai se cumprir. O que Deus fala, cumpre. Deus não é menino e nem alguém de duas palavras. Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tá bom? Então, Eliú tinha essa ideia, né? Que Deus, ele estava defendendo Deus, dizendo que Deus não estava surdo aos apelos de Jó, mas que certamente Jó não queria escutar Deus, que não era verdade. Jó sabia também quem era Deus. Gente, é tão bom, no meio de qualquer situação da sua vida, você saber quem é o Senhor. Você saber que Deus está do seu lado e não contra você, tá certo? Esse Eliú aqui foi que disse assim, Deus, Jó não quer te escutar não, prova mais Jó. Irmãos, quantas vezes as pessoas têm esse grau de insensibilidade para com aqueles que estão sofrendo. Que esse não seja eu e esse não seja você, em nome de Jesus, porque é ruim, irmãos, isso aí é ruim, viu? E Deus está de olho, né? Então, para Eliú, Deus é grande demais para dar atenção ao homem que é mortal. Ai, gente, como ele está errado. Eu sou alguém que percebo a presença de Deus, o cuidado de Deus na minha vida. Eu não tenho como tirar Deus da minha existência. Desde que eu conheci, eu tinha aquele hino, desde o dia que eu me converti, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, salva-te também. Porque olha, quando Jesus me salvou de todas as formas que uma pessoa precisa ser salva. Primeiro ele me salvou para me levar para o céu. E depois ele me salvou dos terrores externos. E depois ele me salvou dos horrores internos, né? Ou seja, muitas vezes os horrores internos
mora dentro de nós mesmos, tá? Que era o meu caso. Deus dá sim atenção ao mortal. E outro ponto aqui importante a ser abordado, que não é porque a oração da pessoa não foi atendida ainda, é porque a pessoa tem problema. E até se a pessoa não tiver aquela oração atendida, tem várias questões dentro disso aí, tá bom? Não é obrigado Deus fazer, tem as questões soberanas também de Deus. Deus faz o que Ele quer. Deus não tá preocupado, sabe, gente? Minha reputação, eu vou ter que fazer isso, porque senão não vão acreditar que eu sou Deus. Deus não é menino. Deus não tá assim ocupado. Eita, deixa eu ver o que estão fazendo. Deixa eu ver em quem eu vou bater hoje. A religião mostra um Deus que vive com chicote. Gostam de apresentar o Jesus com chicote nos vendilhões do templo, no pátio do templo, porém não gostam de apresentar o Jesus que ama, que liberta, que transforma e que cuida. Tá certo? Eu não queria esse Jesus do chicote, você sabe por quê? Porque a vida já me bateu demais. Pela vida eu já sofri demais. Pelos meus erros eu já sofri demais. Então Deus me atraiu com cordas de amor. Talvez seja esse o seu caso. Deus ama sim, Deus protege sim, Deus cuida sim. Deus disciplina quem ama, disciplina. Mas, gente, não é uma eterna disciplina, não. Tudo é disciplina? Não é verdade. Então, Jó tinha se queixado de que Deus o mantinha completamente no escuro a respeito do significado de suas atitudes com ele. E por isso, concluiu que Deus lidava com ele como seu inimigo. Eu acho ótima essa conversa dele com Deus aqui. Essa conversa não, né? Que eu acho que isso aqui era um monólogo, porque só ele falava. Deus ouvia, mas não respondia, né? Mas olha só que fantástico isso aqui. Jó se queixa que Deus realmente não tinha respondido a ele. E você se identifica com isso? Em momentos na sua vida em que tá tudo escuro, gente, Deus fala de uma coisa, você ouve aquilo, mas tipo assim, você ouve, mas você não entende, você não compreende aquilo ali. Você fala, Deus, como o Senhor vai fazer isso? De onde o Senhor vai tirar? Né? Gente, olha, o como é de Deus. Ele é dono do como. Isso não é um problema seu. Aí, claro que a gente vai passar por situações que você vai dizer, meu Deus, eu tô só, tô no escuro. Jó se queixou disso. Hoje a gente tem clareza do que aconteceu com Jó. Mas Jó não teve ideia da clareza que temos hoje sobre a vida de Jó. Tá certo, gente? Jó não teve esse esclarecimento do que tinha acontecido. Ei, a gente hoje, Deus levanta pessoas para nos ajudar, para nos socorrer, para nos abençoar. Deus levanta pessoas para te ajudar a andar em fé, te colocar no caminho direitinho. Às vezes você tá, Deus, espera aí, vem cá, pega o cajado, vem cá, bichinho, puxa ali com a pontinha assim, vem cá, ovelha, você tá indo pro lado errado. Então não deixe, aleluia, esses momentos de dúvida, de indecisão, de insatisfação, de incertezas, definir você. Não deixe, né? Jó estava completamente no escuro acerca do significado das atitudes de Deus para com ele. Deus, eu sou justo, Deus, e o Senhor se cala. Gente, quantas vezes a gente é acusado e a gente tá com as mãos limpas? Eu mesmo já passei por isso. Você tá com as mãos limpas, mas para acusar, assim de gente, você não fez direito. Às vezes você é uma pessoa que se separa, não, é porque você não vigiou. Então, isso aí, quando é pro lado da mulher, aí que o pau quebra na cabeça mesmo, tá, gente? Eu não acredito que a culpa seja só da mulher de uma separação, não acredito que a culpa é só do homem, mas acredito que tem pessoas que se colocam como agentes do diabo na relação, e aí a relação acaba mesmo, porque não anda dois juntos se não tiver de acordo. Gente, se um quer ir pro norte, outro quer ir pro sul, esses dois querem estar juntos? Não querem. Se um pensa negativo, outro só pensa positivo, vai dar certo isso aí? Não vai dar certo, irmãos. Então, um relacionamento precisa realmente da contribuição dos dois. E não é fácil. Então, o pessoal desce o pau, a mulher sábia. A Bíblia fala da mulher sábia, mas fala também do homem que ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Como Cristo amou a sua igreja? Gente, Cristo amou a sua igreja dando a sua própria vida por ela, tá? Então, se esse homem não é um homem que daria a própria vida por você,
ele não é um homem de Deus para você. Se esse homem é um homem que ameaça a sua vida, que quer destruir sua vida, que quer tirar suas coisas, que quer te destruir, gente, essa relação é tóxica. Você fica nela se quiser, mas você fica sabendo que ela é tóxica. Então, às vezes, Deus pega e nos tira dessas situações e a gente fica meio, eita Deus, e agora, e agora, e agora? E agora, Deus nos tira de situações que iriam nos destruir, tá certo? Da mesma forma, às vezes a gente quer muito uma coisa. Eu mesmo queria muito uma coisa. Outro dia, acho que tem um mês que Deus falou, isso aí nunca mais você vai ter. Falei, poxa, obrigado Deus, por que o Senhor não me avisou antes, que eu já tô orando tem tempo? Deus disse não, porque eu tenho a oportunidade que é uma vez só que você recebe, sabia disso? Então, fiquei sabendo hoje, né? Isso me doeu, mas eu me conformei porque eu já estou trabalhado, tá bom? Então, Jó, ele vem dizer, Deus, por que o Senhor não acha outra pessoa para encrencar ou para o Senhor mirar sua flecha? Ó espreitador dos homens, eu acho isso fantástico. Gente, olha, a conversa de Jó para com Deus não era uma conversa desafiando Deus, mas era uma conversa de quem sabe quem é Deus, de quem tem intimidade com Deus e tem esperança de que Deus intervenha na sua causa. Se Jó não acreditasse que Deus poderia intervir e se Jó não soubesse que suas mãos estavam limpas diante do que ele estava sendo acusado, ele não estaria se queixando para Deus, tá? Então, se queixar para Deus não é um problema. O que Deus gosta na gente, o que é bom para nós é sermos honestos em tudo na nossa vida. Sobretudo quando falamos com Deus, aí sim é que eu me derramo. E eu não digo que eu amo quando eu não amo. E eu não digo nada que eu não sinta, porque eu sei que Deus, que é o principal, está vendo. Então Eliú vem defender Eliú vem acusar Jó e defender Deus, como se Deus precisasse de defesa. Então ele vem falar aquilo que eu falei aqui. Deus fala contigo, mas você não escuta. Então a culpa é sua e não de Deus. Ele deseja o teu bem, mas você é um homem mau. Irmãos, quantos julgamentos e apontamentos de dedo quando estamos no escuro, não é mesmo, pessoal? Nossa, demais. Tantas pessoas que se tornam sábias de um momento para o outro, é só te ver naufragando que a pessoa quer crescer em cima de você. Aquelas pessoas que fazem críticas construtivas, mas você olha para a vida delas, elas não construíram nada. Mas eu costumo dizer que cachorro morto todo mundo chuta, né? Então cuidado, né? Corra desses amigos de Jó. Fique com pessoas que te ajudam, que cuidam de você, que quer o seu bem, tá certo? Que envolvem tempo nisso, tá? Não fica achando ocasião, como quando a gente tá fragilizado, que era a situação de Jó, para poder te acusar, para poder te destruir. Isso não é amigo não, irmãos. Isso é inimigo, isso é diabo disfarçado de amigo, tá bom? Fique ligado, tá? E tá aqui, ó, tá cheio no nosso meio. Então, muitas vezes, o inimigo do nosso bem-estar somos nós mesmos. Sim, somos. Por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, que se viciam em ficar ansiosas. Elas têm que ter uma coisa para estar no ponto de preocupação. Meu Deus, e isso? Aí, meu Deus, não tem dinheiro para mais tarde. Aí chega o dinheiro mais tarde. Meu Deus, e amanhã será que vai ter o dinheiro? Meu Deus, depois da manhã será que eu vou estar viva? Meu Deus, então, nesse lugar aí, nesse altar que precisa ser quebrado hoje de preocupação, aleluia, e coloca Deus entronizado nele, porque Deus é o dono de todas as coisas, tá certo? Então, não deixe que a sua ansiedade mande em você, não deixe que seu medo mande em você, viu? Porque Deus fala de várias formas. Deus fala por meio da consciência, Deus fala por meio da providência, Deus fala por ministro. Hoje, eu como ministro estou falando a você, e Deus está falando com você. Aí tem aqui os pontos onde Deus fala, né? Quando ele enviava anjos, mensageiros extraordinários em suas missões. Normalmente escolhi este momento para a transmissão de suas mensagens, pois este é o momento quando, pelo sono profundo, tem gente que Deus fala quando sonha. O pastor Júlio mesmo é uma pessoa que Deus fala muito com ele em sonho. Gente, quando ele sonha, dificilmente eu não vejo acontecer. Sonho profético, ele tem o dom de sonho profético. Tem pessoas que têm arrebatamento de sentido, tem pessoas que têm visões claras como a luz do dia. Visão, geralmente, eu digo que é de olho aberto. Tem pessoas que têm revelações, tem pessoas que o anjo está aqui, ó, isso é isso. Eu, quando orava muito pelos outros lá em casa, lá no Samambaia,
O anjo ficava aqui, ó. Isso aí é isso aí, isso aí é aquilo ali, isso aí é isso, tal, tal. O anjo falava comigo constantemente o que era que estava acontecendo ali, né? Aleluia. Então Deus usa os meios, né, para poder falar. Usa os nossos sentidos físicos, né? Usa a nossa mente. Deus fala conosco, né? Às vezes a pessoa duvida, mas como Deus fala com você? Você ouve voz? Uma vez me perguntaram isso. Como Deus fala com você? Você ouve voz? Eu falei, não, Deus fala aqui dentro do meu coração. Né? E a pessoa, não, é porque Deus falava com Moisés, mas Moisés era Moisés, né? E depois Deus me deu uma resposta sobre isso. Eu procurei essa mesma irmã, porque geralmente são profetas velhos, né? Que quando vê a pessoa chegando, ele quer ser quer ser o cara, quer ser o Deus na vida da pessoa, ou quer se autoafirmar, ou tá decadente, enfim. Não vou nem entrar nisso hoje, que é uma conversa exaustiva demais. Mas eu, quando voltei lá, eu falei, Moisés era Moisés, mas eu sou Liliane, lavada e remida no sangue de Jesus. Então, antes Deus falar no meu coração, hoje Deus fala aos meus ouvidos. Eita glória, que coisa linda. Que coisa linda é você aprender a ouvir a voz de Deus, tá? Eu queria tanto ouvir a voz de Deus, às vezes não quer não, irmãos, porque Deus, quem não é fiel no pouco, como vai entrar no muito? Deus fala. Irmão, se você der ouvidos, Deus fala. Eu quero ser obediente. Aí Deus dá uma ordem para você, você não cumpre. Você não quer ser obediente. Não quer. Entendeu? Então procure ser obediente à voz de Deus, tá? Então, dessa maneira, pelos meios que Deus fez para se manifestar, mostrando a sua glória, né? Por esses meios que eu falei, Deus se deu a conhecer sua vontade aos profetas, Deus se deu a conhecer por meio de visões, né? Deus vai falando, né? Você lembra que Jacó, quando estava fugindo do seu irmão, que ele chegou num certo lugar, né? Ele colocou uma pedra de travesseiro para poder dormir. E ali apareceu ele teve uma revelação com uma escada que do chão tocava o céu. E nessa escada anjos subiam e desciam. Então Deus, ele fala. Deus se revela. Deus tem seus meios de falar. Precisa ser só um ex que te diga. Eu chego aqui e falo um balabalá, língua estranha. Ou então faço assim, igual o pessoal faz por aí. E aquela agonia toda. Assim, gente, tipo, nada contra, mas nem a favor. E aquele desespero e aquele atropelamento e dar revelação para a pessoa, às vezes, que é uma revelação que muita gente, com certeza, vai ser certeira, porque muita gente ali, eu tô vendo uma situação difícil. Gente, quem tá passando situação difícil? Eu tô vendo uma pessoa com forte dor de cabeça. Gente, eu tenho dor de cabeça quase todo dia. Gente, eu tô vendo alguém com dificuldade financeira. Pelo amor de Deus, quem não, gente? Eu sempre. Então, gente, eu tô vendo alguém aqui com alguém doente. Gente, não, eu gosto de coisa objetiva. Eu já vi, gente, na época que eu cheguei na igreja, na Assembleia de Deus, eu vim do Rio. Sabe o que aconteceu? Gente, se eu chegava na igreja triste, logo via um vaso marchando na minha direção, botava a mão na minha cabeça e profetizava ali, não fica triste, eu tô contigo, e ali falava coisas que eu sabia que estava falando comigo. Não estou dizendo que Deus não fala na coletividade, mas o que eu vejo hoje é uma sede, aleluia, por ouvir um eis que te digo, uma revelação, uma visão. Por isso que é fácil, irmãos. Tem pessoas que ficam 2, 3 horas vendo um vaso revelar, entendeu? Mas culto não gosta de assistir. Ensinar a palavra, não, me dá uma preguiça, me dá um cansaço. Aí vai formando esses crentes que não tem base, que não tem fé, esses crentes que não estão prontos para passar por nada, esses crentes que acha que eles são o esquindim de Deus, que Deus tem que fazer a vontade deles, senão eles abandonam Deus, e Deus se torna pequeno se eles o abandonarem. Então eu acho muito difícil essas coisas. Não sou contra a profecia, não sou contra a visão, não sou contra a revelação, que isso fique claro. Não sou contra os vasos que eu vejo aqui, live de manhã, live de tarde, live de noite. Não estou dizendo que Deus não os usa. Eu só estou dizendo no meio desse tem muito explorador de fé, e
e soltando coisa aí que a gente tá dizendo que é de Deus, mas que não é. Cuidado com isso. Gente, olha, outro dia eu disse para alguém, olha, Deus pode até falar contigo, mas primeiro sobre isso aí ele vai falar comigo, porque ele é Senhor na minha vida. Então é bom você aprender a ouvir a voz de Deus, é bom você aprender a conhecer Deus, aprender sobre Deus. Eu procuro aprender sobre Deus, porque aí você não é enganado facilmente. Fica aquele monte de gente enganando e sendo enganado. Então cuidado com isso, tá? Aleluia. Para Eliú não era silêncio de Deus, e sim orgulho humano. Eu já falei isso. Ele quis dizer que Jó não queria escutá-lo. Quantas pessoas te julgam quando você está na prova? Ah, não, fulano é porque fulano não sabe fazer as coisas. Se fosse eu já disse a vocês aqui sobre educação de filhos, né? Que eu também achava isso, tá certo? Outra coisa também, uma forma que Deus se revela. E fala, para mim mesmo Deus fala muito dessa forma, muito. Eu não abro a Bíblia só aleatório, gente, mas de vez em quando eu abro aleatório. Eu tenho essa prática, eu aprendi essa prática e eu pratico. Mas eu leio a Bíblia, eu busco a palavra, eu falo com Deus, eu oro, eu não vivo disso, porque a Bíblia, gente, isso aqui não é a Bíblia. Mas a Bíblia, ó, não é um jogo de cartas que bota na mesa ou abre um livrinho qualquer, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas Deus fala comigo por meio da palavra. Nossa, eu perco o número de vezes que Deus falou comigo. Mas eu já interpretei essa palavra errada? Já. Gente, deixa eu contar aqui para vocês. Pode acontecer, mas isso faz muitos anos, né? Hoje eu oro mais, tá? Deus falou uma palavra, ó, isso aqui tá parecendo isso, tá? Ó, isso aqui só quando Deus confirma meu coração, ó, isso aqui é isso. Uma vez eu fui visitar o pai de uma amiga minha, uma grande amiga, uma mulher de Deus, irmã Essi, dá nome aos bois, porque é mérito, né? Irmã Essi, eu fui visitar o pai dela, ele tava aqui no Anchieta, e ele, ô irmã, ora pelo meu pai. Nessa época eu fazia muita visita também ao hospital, coisa que eu amo. E aí, gente, eu fui lá visitar o pai dela, aí peguei a Bíblia, ó, pá, abri a Bíblia, aí olha a palavra que saiu, até anotei aqui pra vocês verem, abre aí se você quiser ver aí. Jó 33:30, que diz o seguinte, ele te livra da morte, ele tira a tua alma da sepultura, a fim de que seja iluminado com a luz dos viventes na terra. Na versão que eu li na época, eu lembro como se fosse hoje, pois Deus livrará a minha alma da cova e a minha vida verá a luz. Foi a palavra, gente, pro irmão que estava, pro pai dessa minha grande amiga. Gente, eu disse, irmã, por essa palavra aqui tá claro que teu pai vai viver. Li para ele e li para ela. Tá claro que teu pai vai viver, porque ele tá com problema no coração. Tá claro que teu pai vai viver, porque Deus livra a sua alma da morte, a sua vida verá a luz, né? Gente, pasme, no outro dia eu recebo uma ligação dessa irmã dizendo que o pai dela morreu. Aí eu falei, meu Deus, mas como eu dei o discernimento dessa palavra errada, o sangue de Jesus tem poder. Aí a filha dela falou pra mim, eu falei, ué, irmã, não entendi, porque a palavra que Deus tinha me dado, para mim foi clara. Ela, não, irmã, Deus livra a sua alma da morte, é a morte eterna. E a sua vida verá a luz, a gente só vê a luz, que é Deus, quando passa dessa for melhor. Então a filha dela teve uma clareza na palavra que eu não tinha tido. Olha, pasmem sobre isso. Então eu fiz uma leitura errada do que estava escrito. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, Deus está sempre certo. Deus não erra. Deus já me deu respostas na Bíblia fantásticas, assim, só faltou, esses dias mesmo eu estava aqui, e acho que foi ontem, e vinha angústia e passava angústia, e vinha angústia sobre um certo assunto, vinha angústia e passava angústia, vinha angústia e passava angústia. Eu, não, Jesus, não estou aguentando essa angústia, por favor, fala comigo, me dê uma palavra, porque eu estou angustiada. Aí quando saiu na palavra, saiu em cima, só faltou dizer assim, Liliane, isso, só faltou isso, porque o resto estava tudo lá. Deus disse claramente coisas para mim que chega a aliviar a minha alma, eu estava assim, parecendo que estava sendo esmagada, sabe, gente? E passou aquilo ali. Então Deus fala assim, por meio dos seus profetas, Deus fala assim por meio de visões, Deus fala assim por meio de revelações, Deus fala também por meio da sua palavra. O que você não pode é viver no que alguém chama de boa cumba. Eita, deixa eu ver se Deus fala comigo. Você não ora, você não busca, você não jejua, você não lê Bíblia para aprender, você não se interessa em crescer, você só quer, não sei se posso dizer fast food, só quer tudo rápido. Não, gente, não, para com isso. Gente, bom é andar com Deus,
bom é louvar a Deus, bom é aprender de Deus, bom é ser experimentado, bom é ser amadurecido, aprender, é amadurecer, bom é ter crescido, tá? Então cresça nisso. Então eu fiz uma leitura errada, mas Deus está sempre certo, tá? Então, é verdade que Deus é soberano, sim. É verdade que há o orgulho humano? Com certeza. Não esqueça disso. Muitas vezes a gente endurece o coração. Quando o pessoal fala assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Irmãos, isso parece que faz de Deus alguém que só fica ali, sabe, como um ventríloco. É ventríloco, que chama, que fica assim, sabe, só mexendo os bonequinhos, como se a gente fosse boneco e Deus lá de cima, ó, se divertindo. Não, gente. Na verdade, o original dessa palavra diz o seguinte, que Deus entregou a Faraó os seus desejos, ou seja, deu livre curso a ruindade de Faraó, porque o povo de Israel precisava aprender. Agora eu te pergunto, qual faraó na sua vida tem tido livre curso porque você ainda não aprendeu o que Deus quer te dizer? Eu te pergunto nessa noite sobre isso, tá bom? Então, aleluia! Uma das questões mais difíceis para o ser humano é aceitar algo que sai do seu domínio. Ah, nisso aí muito crente vai sendo quebrado. Ah, menina, eu sou uma. Eu que, assim, gostava de mandar na minha vida, que eu sou alguém que gostava de mandar na minha vida. Hoje eu não mando mais em nada. Cada dia que passa eu mando menos ainda. Mas eu que gostava de ter esse domínio, das coisas ser muito do meu jeito. Hoje eu tô trabalhada, gente. Claro, eu não tô aperfeiçoada no total, mas eu tô trabalhada. Gente de Deus, pensa numa pessoa ruim, eu. Pensa numa pessoa que não gostava de perder o controle da situação. Hoje em dia, eu prefiro nem ter controle de nada, porque quanto mais controle você tem, mais responsável você se torna. E acaba que o meio que você vive, as pessoas te cobram em cima disso. Então, o dia que dá certo que você faz, você não fez mais sua obrigação. O dia que dá errado, nego cai de pau na sua cabeça. Então, aprendendo isso, falei, não preciso disso, tá bom? Então, olha só, e isso me trouxe paz nos meus dias. Talvez você precise dessa paz. Talvez você queira ter esse controle que ninguém tem. E talvez Deus tenha tirado realmente certos controles da sua mão. Se Deus não tirar certos controles da minha mão, nesse tempo que eu sirvo a Ele, gente, minha vida estaria um desastre. Um desastre. Então, essa situação que você está passando não é uma punição de Deus para você, não. Deus está usando isso como um meio pedagógico para trabalhar na sua vida, para você crescer. Aleluia. E chegar à estatura de varão perfeito. Tá bom? Então, por exemplo, muito sofrimento hoje tem como causa a não aceitação de determinada realidade. Aí tem gente que cria um altar em torno disso. Eu não aceito isso, que eu faço e acontece. Faz nada. Eu faço e acontece, mato ou morro, não sei o quê. Não. Você não faz, não acontece, não mata e nem morre. Você tem que aprender. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Deus, eu preciso ouvir tua voz. Tinha só de ouvir tua voz e sentir seu amor, só de pronunciar o seu nome, aleluia. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Pois em paz tu inundas meu ser. Oh, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Eu que o diga. Então, tem sim muito sofrimento que tem como causa a não aceitação de determinada realidade, né? Tem, irmãos, tem. Eu mesmo tenho uma amiga, muito amada, pastora Rose. Pastora Rose está internada no hospital. Pastora Rose foi acometida de um câncer. Pastora Rose teve AVC. O marido da pastora Rose, pastor também, tá? Ele teve a Covid aí, ele tá internado também no hospital. Ela tava, acho que, perdão, com diagnóstico de câncer há mais ou menos 7 meses, né? E já tava fazendo quimioterapia, né? E nesses 7 meses, há 2 meses atrás, o marido dela, que era quem acompanhava ela, que ajudava, ia para o hospital com ela, pegou a Covid e ele internou e ele entubou. Então ela hoje está no hospital de base e ele está no hospital Dyer. Gente, e aí? Tão errado, tem alguma coisa errada. Para de ficar falando da vida dos outros que você não sabe. Desgraça pode acometer qualquer casa, gente, só que minha fé não pode ir embora, dadas as circunstâncias, tá bom? Não, minha fé está firmada em Deus. Na casa de Jó tinha pecado? E olha o tanto que Jó perdeu, gente. Gente, o dinheiro, essa restituição do dinheiro, essa restituição das coisas,
Não é uma coisa difícil de acontecer. Agora, restituição da vida que você levava, nunca mais. Jó teve uma nova vida. Jó teve outros filhos. Foi bom, mas aqueles filhos que ele teve não eram os filhos que ele perdeu. E quando a gente perde, gente, não é fácil. Ele perdeu. Ninguém sai de uma aprovação ileso, gente. A gente sai realmente marcado por aquilo ali, tá bom? Então, muito sofrimento hoje tem como causa a não aceitação de determinada realidade. Se você não pode mudar essa realidade, você precisa então mudar, tá? Diante dela, o desespero passa a dominar, o medo passa a ser constante, o grau de ansiedade e estresse aumenta, com certeza. Gente estressada, gente agoniada, gente desesperada, gente aí que não dorme, que não come, que preocupado com inúmeras coisas. Então, procura selecionar o que te faz bem e o que não te faz bem, tá bom? Quando olhamos para a Bíblia, a gente percebe que homens e mulheres puderam reconhecer a voz de Deus de dentro do sofrimento. Nessa noite, Deus me trouxe aqui para te dizer que dentro desse sofrimento que você está passando, Deus está falando. Deus não está em silêncio. Deus não está calado. Deus está respondendo. É porque a gente não consegue discernir nesses momentos, tá, gente? Que Deus está falando e o que Deus está fazendo. A gente fica meio no escuro, sim, mas não é para sempre, gente. Não é para sempre. Aprenda isso. Você fica um pouco no escuro, mas não é para sempre. E às vezes a gente precisa ficar no escuro, porque às vezes Deus revela uma coisa, aí você, ai meu Deus, vai acontecer isso. Aí você sai falando para os outros, atribulando. Não, irmãos, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lançando sobre Deus, porque ele tem cuidado de vós. Ei, Deus está cuidando de você, aleluia, Deus está cuidando de você, tá? Deus está cuidando de você. Lembra daquele hino? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando você sente medo, saiba que Deus está do seu lado, né? Dizendo, eu cuido de ti, eu cuido de ti. O que eu tenho é bem maior, o que eu tenho é bem melhor, assim diz o Senhor, tá certo? Então, finalizando aqui essa palavra, Deus tem, sim, uma resposta para você dentro de tudo que você está passando, tá certo? Você está crescendo em maturidade, espiritualidade, tá? Então, quando ele quer defender a justiça de Deus, não precisa. Deus sabe como trabalha, tá? Ele faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Gente, acusar é tão fácil. Eita, e como o pessoal gosta de acusar, não seja esse acusador, não seja essa acusadora. Tá? Então, na perspectiva dos amigos de Jó, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode Deus agir com injustiça? Claro que Deus não está agindo com injustiça. Não quer dizer que o silêncio de Deus ou o escuro, porque você não enxerga nada hoje, está dizendo que Deus te abandonou. Deus jamais, gente, jamais age injustamente, tá bom? Porque Deus não contraria a sua própria natureza. É da natureza de Deus ser justo, tá bom? Então, ele não contraria a sua própria natureza, tá certo? E finalizando aqui, tem uma diferença sim entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos. Ele faz Bildade e Sofar, que eu comecei falando sobre eles, acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado que ele tinha cometido, né? E por ele se recusar a reconhecê-lo, né? Por isso que esse cara, confessa, Jó, confessa seu pecado, sei o quê, né? Já não, Eliú também crê dessa forma, mas vai além, né? Eliú queria provar que Deus era justo e que Jó que era orgulhoso e não estava conseguindo ouvir a sua voz, né? Não estava querendo ouvir, tá? Há uma diferença entre querer ouvir e não ter o que ouvir. Jó não estava tendo mesmo que ouvir porque Deus estava em silêncio. Às vezes o silêncio de Deus, preste atenção, faz parte do tratamento dele para contigo, tá? Então, ele achou que Jó estava em pecado. Então, ele introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Ele não está de todo errado, mas nem sempre é assim, tá? Mas no sofrimento está também a capacidade de nos fazer refletir e nos voltar para Deus. Então, dessa forma, os justos aprendem também com o sofrimento. Então, a gente vê nessa lição 3 coisas, 3 aspectos da teologia de Eliú. A primeira, era jovem,
era um amigo que defendia o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar, né? E Deus realmente o que Jó, o que ele não entendia era isso, que ele afirmava que Deus estava falando e Deus não estava, tá? Então você não acha que Deus deve, quando Deus tiver que falar, ele fala. Você não vai ensinar Deus a trabalhar, ele sabe como fazer. Ele não acreditava que Jó não estava escutando a voz de Deus. Jó não queria dar ouvidos, era o que ele dizia, porque acusar é fácil. Mas o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado, tá? Como fez seus amigos, tá? Segundo ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Sim, Deus é soberano e trata com justiça. Respostas que vêm porque Deus nos dá. E respostas que vêm de outras formas porque é o melhor para nós. É assim que eu acredito e é assim que é verdade. Então Eliú se equivoca em colocar a soberania acima do amor de Deus. Deus, antes de olhar para o seu pecado, ele olha primeiro para o amor, para o meu pecado, para o seu, ele olha primeiro ele olha para o amor que ele sente por nós, tá? Porque Jesus, na cruz, é Deus amando o seu povo, tá bom? Uma coisa importante nessa palavra: nunca esteja nesse lugar de acusador de ninguém. Você não sabe. Você não sabe a história, você não sabe o que aconteceu, você pensa que sabe, tem aquelas pessoas, eu sou positivo. Não, você é insensível, tá? Respeite a dor dos outros, tá? Com uma coisa que eu tive que aprender com o tempo, que nem tudo era como eu pensava, como eu achava, e ainda hoje, quanto mais eu tenho experiência, eu percebo quanto a gente pega experiência com alguns, mas isso não corresponde a todos, não tem uma receitinha pronta para isso, tá bom? Terminando essa palavra, irmãos, amanhã nós temos o clamor da meia-noite, a meia-noite evidente, a semana nós vamos estar orando pelos enfermos e pelas nossas famílias. Eu quero convocar você que está me ouvindo. Essa Santa Ceia vai ser diferente, tá, gente? Nessa Santa Ceia eu convoco toda a igreja que procure pão ázimo, tá? Que é pão sem fermento. Se você souber fazer, faça. Porque a Santa Ceia e suco de uva, você procura o melhor suco de uva e você também procure o melhor suco de uva e você também compre uma uva, tá bom? Para fazer parte da sua ceia. Outra coisa diferente que Deus tocou no meu coração: quando você for participar dessa ceia, esse domingo agora com a gente, que a gente vai fazer uma ceia vendo, né? Quem quiser ver os irmãos e cada um vê o outro, a gente vai abrir, né? É um sistema aí que eu não sei o nome, mas vai abrir, simples de fazer. Você vai ceiar quando todos estiver na sua casa, estiver em comunhão com Deus. Se for criança, dá ceia para criança também. Essa ceia agora vai ser uma coisa diferente. Deus inquietou meu coração sobre essa ceia, então faça isso. Compre pão ázimo para ceia, que é pão sem fermento, e compre o melhor suco que tiver, e compre uva, tá? Uva. Se for 3 que ceiar na sua casa, você vai comprar 3 uvas, ou então o caixa tirar 3. Você vai preparar a mesa da ceia e deixar ela pronta, tá bom? E a gente mostra, vamos ver se dá tempo de mostrar a ceia de cada um, né? Você pode mostrar a sua ceia ali preparada, eu vou mostrar a nossa aqui de casa, tá bom? E você mostra a sua. Então, nessa ceia, nós vamos fazer diferente, porque nessa ceia, Deus vai fazer algo tremendo. Então, você não chegue atrasado para a ceia, não demore, viu? Participe, tá? E vamos orar agora pelos dizimistas e pelos ofertantes da igreja. Então, a ceia é nesse próximo domingo. Você que está ouvindo isso, passa para os outros, tá? Quem não souber como vai ser a ceia, me procure, que a gente vai estar passando as informações. Deus, nessa noite eu oro por aqueles que são dizimistas, ofertantes, pelas ofertas da tua casa, pelas coisas que a igreja tem para pagar, pela gente aqui de casa, Senhor, pelos irmãos que são da igreja, todos eles, Senhor.
Cobre-os com teu sangue, desfaz toda a muralha, desfaz todo levante, desfaz toda a fúria, desfaz todo cirandar. Senhor, abençoa todos os ouvintes da palavra, que a gente não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Vai com todos esse trabalho de estar publicando, de estar orando, de estar fazendo live. Senhor, abençoe cada um. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam convosco, desde agora e para todos sempre. E a igreja que crê diga, amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.